Oi, gente, voltei aqui para a gente dar continuidade à nossa videoaula da orquídea. A gente terminou aqui, né, com a pétala na cor branca. Eu disse que voltaria depois para a gente dar continuidade aqui com o nosso detalhe na cor vinho. Que a gente vai inserir a linha aqui, bem no cantinho da primeira correntinha que a gente faz, para valer por um ponto. Eu vou trabalhar uma correntinha e meio ponto aqui ao redor. Se der para colocar 2 pontos dentro de cada correntinha, a gente vai colocar. Mas se não der também pode colocar um pontinho só. Dois ou um pontinho. Fica a critério de cada um de vocês, porque ponto, como eu já disse, não é igual. Essa correntinha que a gente faz para valer por um ponto, talvez não cabe aí os seus 2 pontinhos, meio ponto. 2 meio ponto. Eu estou trabalhando aqui ao redor, pessoal, é meio ponto. Não estou trabalhando um ponto alto aqui ao redor. Se você quiser trabalhar também aí um ponto baixo também, vai dar certo. Aqui, quando chegar aqui no cantinho, eu não vou usar o aumento, viu, pessoal? Eu vou passar direto para ficar arredondada aqui a nossa pétala. Faz a sua orquídea aí, se não quiser fazer o branco com vinho, faça de outra cor. Contanto que você faça aqui desse jeito. Esse foi a orquídea mais simples que eu encontrei no Pinterest. Tô tirando bastante coisa de lá, tô salvando. É inspiração, porque como eu já disse, a gente não pode tirar o brilho de ninguém, né, pessoal? Cada um de nós temos os nossos brilhos. Eu tenho o meu brilho, você tem o seu, e cada um de nós que trabalha com o nosso artesanato, temos o nosso próprio brilho. Por isso que eu sempre digo, todas as vezes que eu publico alguma coisa, a gente tem que dizer, né, que aquilo lá é uma inspiração. Somos capazes de fazer tão bonito quanto aquele trabalho que a gente encontrou. E a gente quer entrar aqui com a videoaula para vocês de todo o trabalho, de toda a inspiração que a gente encontrou, como eu já disse. Se a gente não receber nenhum pedido de videoaula, porque a gente pede, né, para você aí que está do outro lado, me seguir lá no Instagram, manda no direct, ou no Facebook, manda lá no Message, aquele trabalho que você quer muito fazer, mas não tem o passo a passo. Encontra nos grupos de crochê e não consegue fazer porque não tem o passo a passo. Manda para a gente, que a gente vai estar analisando o jeito de fazer. Não sei se demora 2 dias, 3 dias, porque a gente primeiro precisa analisar os pontos, né? O jeito de fazer, e depois a gente entra com a videoaula aqui para atender você que pediu. Se a gente não receber pedido nenhum, eu vou estar entrando aqui com outro passo a passo de orquídea, porque como eu já disse, tem várias espécies e a gente salvou todas para a gente
entrar aqui com a videoaula para você. E aqui, pessoal, a gente já terminou. Deixa aí ficar um pouquinho franzido, porque a gente viu que lá ela não é totalmente reta, né? Ela tem aqui a minha pétala tá durinha porque é feita no barbante número 8, a agulha é a número 4, e aqui eu já terminei. Vou aqui fechar com ponto baixíssimo e vou arrematar para a gente fazer esse miolinho aqui, viu, pessoal? Isso é fácil demais, é como eu já disse, até iniciante vai fazer, não vai ficar de fora. Se você aí fizer bem feito, isso é uma coisa fácil de vender, porque você, né, como vai vender mais barato, vai ficar mais fácil para vender aí o seu trabalho. E aqui ficou pronta a nossa pétala. Para fazer esse miolinho aqui, a gente vai fazer um anel mágico também. Vou fechar com um ponto baixo. E aqui dentro, pessoal, vou trabalhar uma quantidade de ponto baixo. Não precisa ser muito grande, porque esse miolinho, ele é minúsculo, ele é pequeno, então não precisa fazer grande igual a gente fez para fazer a pétala. Bota aqui a pontinha para cá, para o lado direito, para o lado que você depois vai encontrar facilidade para fechar o anel mágico. E aqui agora eu vou pegar na primeiro pontinho baixo que a gente fez para fazer aqui, para encher esse anel mágico. Vou fechar e vou fazer aqui uma correntinha e vou trabalhar aqui 3, 4, 5, e um acréscimozinho aqui no último pontinho. Vou virar o trabalho e vou trabalhar aqui meio ponto em cima de meio ponto. Vou virar novamente o trabalho. Vou trabalhar mais uma carreirinha, porque como eu disse, não precisa ser muito grande, sem fazer um ponto alto, porque eu fiz um ponto alto só na primeira carreirinha. E aqui agora na segunda carreira, para completar a terceira carreira, dou uma laçada na agulha sem correntinha e vou trabalhar mais uma carreirinha. E aqui tá pronto o nosso miolinho. Tá prontinho. Vou recortar aqui essa pontinha que sobrou. É fácil, fácil, fácil de fazer.
E aqui agora eu vou fechar. Vou esconder essa pontinha que a gente puxou. E aqui tá pronto o nosso miolinho, pessoal. É esse daqui que a gente fez. Eu fiz o miolinho primeiro, mas agora a gente precisa fazer essa parte aqui. E como eu disse, aqui, lá na espécie de orquídea que eu vi, a gente viu que essa partezinha aqui é solta, mas fica a critério de cada um de vocês. Se quiser costurar, né, contando que você deixa aqui bem certinho aqui com esse lado, né, ficar bem aqui no rumo aqui dessa abertura aqui. Eu não vou costurar, eu vou deixar do jeito que tá lá. E a gente vai agora trabalhar essa partezinha aqui. Também foi feita com anel mágico. Vamos fazer aqui uma carreirinha. Trabalhar aqui ao redor desse anel mágico ponto baixo. Todinha em ponto baixo. Puxando aqui a pontinha para o lado direito. Chegando aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer uma correntinha. E vamos aqui trabalhar a metade aqui desse anel mágico com meio ponto. Aqui não fiz uma correntinha, uma laçada na agulha. No segundo pontinho, vou trabalhar meio ponto. Mais meio ponto no próximo pontinho. E um aumento. Meio ponto no próximo pontinho. Um aumento. Mais meio ponto no próximo pontinho, sem aumento. No próximo ponto eu faço um ponto, meio ponto. E mais meio ponto. Vou deixar aqui para trás uma, duas, três, quatro pontinhos aqui nessa parte de baixo. Vou virar o trabalho. No próximo pontinho eu vou trabalhar meio ponto, um aumento, meio ponto, mais um aumento. Ao todo são dois pontinhos no mesmo lugar. Mais meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto, e no último ponto eu faço meio ponto e um aumento. Vai ficando assim, viu, pessoal? Vou virar o trabalho sem uma laçada.
virando o trabalho sem uma correntinha, dou uma laçada na agulha, faço meio ponto, um aumento, mais meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto, um aumento. Então, aqui, recapitulando, fiz a viradinha sem uma correntinha, meio ponto no mesmo lugar. Deixa a gente conferir aqui, recapitulando. Sem correntinha, estou explicando bem explicado, porque tem pessoas que, mesmo a gente explicando, ainda pede, né? Faz um comentário pedindo, fazendo uma pergunta, né? Para a gente esclarecer novamente. Sem correntinha, uma laçada na agulha. No próximo ponto eu faço um meio ponto, mais meio ponto no mesmo lugar, meio ponto, mais meio ponto no mesmo lugar, meio ponto sem aumento, mais meio ponto, um aumento, mais meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto sem aumento, e mais meio ponto. No último ponto eu faço um aumento. Vai ficando assim. Vou virar novamente o trabalho. No próximo ponto, dando uma laçada na agulha sem correntinha, eu vou fazer meio ponto no próximo ponto, mais meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto, aqui 1, 2, 3, 4, 5. No quinto pontinho eu faço um aumento, mais meio ponto, mais meio pontinho, mais meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto. No último ponto eu faço meio ponto e um aumento, viu, pessoal? E vai ficando assim. Aqui a gente já tem uma, duas, três, quatro carreirinhas. Novamente eu vou virar o trabalho sem correntinha. No próximo ponto eu faço meio ponto, mais meio ponto, um aumento, mais meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto em cima de meio ponto, mais meio ponto, mais um meio ponto, sem aumento, mais um meio ponto e mais meio ponto, e no último pontinho eu faço um aumento. Que agora aqui a gente vai fechar. Vou esconder aqui bem escondidinho a pontinha, porque agora a gente vai arrematar. Aqui agora, pessoal, sem correntinha, vou trabalhar aqui nessas correntinhas que a gente faz para virar, para valer por um ponto. Vou trabalhar ponto baixo. Tô colocando um ponto baixo só em cada pontinho. E aqui agora, em cima dessas correntes, desses pontinhos baixos, nessa parte de baixo eu continuo trabalhando um ponto baixo. Ao redor a gente está trabalhando só ponto baixo. Se você quiser trabalhar 2 pontos, se um ponto só não for suficiente, pode trabalhar.
E aqui agora, no último pontinho baixo aqui, eu fiz um aumento. Vou continuar trabalhando aqui em cima desses meio ponto que a gente fez, uma carreira de ponto baixo, como eu disse. A gente está trabalhando aqui ao redor, carreira de ponto baixo. Aqui no último pontinho, eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou arrematar. Só quem não viu de perto essa orquídea, para não comentar, né, o quanto essa orquídea ficou linda, maravilhosa. Ficou linda demais. E tá pronta a nossa partezinha. Aqui, nesses buraquinhos que a gente fez para fazer o anel mágico, que assim, a gente vai trabalhar o pistilo, viu, pessoal? Vai ficar assim, desse jeitinho, do jeito que tá aqui, porque aqui agora a gente vai entrar com esse fio. Nessa orquídea daqui, eu trabalhei o arame cru. Eu volto a repetir, não trabalhei com arame galvanizado. E aqui, só nessa daqui, que eu tive a ideia de trabalhar com esse fio, como eu disse. A gente recicla bastante coisa de construção que pode servir para o nosso artesanato, fio, arame, até o prego, pessoal. A gente pode inventar alguma coisa para o prego, né? Quando a gente encontra, se a gente tiver a oportunidade de pegar, a gente pode guardar, porque a gente pode aí fazer o nosso próprio vaso, né? Se tiver o prego tiver em condições de usar para a gente fazer o nosso vaso, a gente pode estar usando. Esse fio daqui é de internet. Veio um rapaz na minha casa, trocou o fio, deixou uma quantidade boa de fio aqui, que ele trocou, eu pedi, guardei tudo. Você também aí pode encontrar em algum lugar e guardar para fazer o caule aí, né, da sua planta. O fio mais mole que você pode fazer aí, aquela planta, aquela caidinha, né, que fala, outros falam trepadeira, para você fazer o suporte da planta, né? Aqui cada estado fala de um jeito. Você pode reciclar aí as coisas que você encontra que dá para trabalhar o seu artesanato, lembrando que se você for reciclar, é bom lavar, deixar limpinho, né? Ensacar, arrumar um saco, deixar bem guardadinho num cantinho para não fazer bagunça. Daqui a pouco a gente vai voltar. Aqui eu vou dar aqui a ideia. Olha aqui. Isso aqui a gente pega aqui junto os buraquinhos que a gente fez ela todinha com anel mágico. E aqui nesses buraquinhos você encaixa aqui o pistilo, né? Que a gente tá usando aqui. Esse pistilo que a gente trabalha com EVA. Tive essa ideia de trabalhar lá na orquídea que a gente encontrou dessa espécie aqui. Me parece que está mais ou menos igual aqueles pedacinhos, né, de EVA que a gente recorta. Dentro dele está mais ou menos parecido. Mas aqui eu resolvi colocar aqui para ficar mais resistente na hora de lavar. Daqui a pouco a gente vai voltar para
ensinar, né, como que a gente coloca aqui o miolinho e fazer a montagem.